Paz do Senhor a todos vocês, meus amados, que nos têm assistido e nos acompanhado em nosso canal. É uma satisfação, mais uma vez, poder estar com os amados aqui para compartilhar a mais esta pré-aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Hoje nós vamos abordar o assunto da lição de número 6. E essa lição, ela vai trazer por título: Quem domina a sua mente? Muito importante essa lição, que vai dar continuidade ao assunto da batalha espiritual dentro dos moldes bíblicos. E você que tem nos acompanhado, continue nos acompanhando, nos auxiliando, divulgando esse vídeo, compartilhando, para que esse subsídio possa chegar aos professores que você conhece, irmãos que atuam na Escola Bíblica Dominical, para que esse material possa ser mais uma ferramenta, de ensino, mais um método de ensino para o professor em sala de aula. Então, dê os seus comentários, faça seus comentários ali, deixe os seus likes, compartilhem, porque fazendo isso você contribui com o reino, auxiliando os demais irmãos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical por qualquer lugar que você conheça. Como eu já disse, a lição de número 6. E o tema é: Quem domina a sua mente? O textuário dessa lição, ela se encontra em Filipenses, o capítulo 2 e o versículo 5, que nos diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A verdade prática, ou seja, a verdade que eu devo praticar, aquilo que é bom para eu executar, nos vai dizer o seguinte: os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite a pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Então, isso é muito importante que você, professor, possa frisar bem para os seus alunos, para que eles possam realmente pensar e agir como Cristo age. A leitura bíblica em classe está em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. O objetivo geral da lição é mostrar que o seguidor de Jesus tem a mente de Cristo. Os objetivos específicos são 3, e o primeiro é explicar a epístola aos Filipenses. O segundo, conceituar a palavra mente no contexto bíblico. E o terceiro é expor o conceito da expressão a mente de Cristo. Antes de nós começarmos a atuar em cada tópico, é muito importante fazer algumas considerações em relação a esse assunto ao qual nós vamos tratar nesse vídeo. Serão tópicos, eu não vou dar a lição em si, mas eu quero entrar em tópicos importantes que vão enriquecer mais a sua aula, professor. Tá? Então, hoje nós vamos ir de tópico em tópico, lógico, respeitando aí os itens e subitens da lição, mas que realmente sejam tópicos que você possa extrair, um ponto interessante para você passar para o aluno, porque esse material é um material de subsídio, não uma aula em si, para você, professor. Ok? Então, o nosso foco está na mente. Isso é válido porque a mente é um campo onde o inimigo também ataca em todo o tempo. Lembre-se que estamos falando de batalha espiritual. E ao atuar nesse campo, é muito importante que eu possa estar no controle da minha mente. Por quê? Porque é da mente que provém todas as coisas, embora que a Bíblia nos afirma que é do coração que provém os maus desígnios. Está lá em Mateus, no capítulo 15, e o versículo 19. Outro ponto importante também, há quem disse que basicamente os pensamentos ou as palavras surgem de uma dessas 3 fontes. Então, todo pensamento, toda palavra, ela vai brotar de 3 fontes. Primeira, você mesmo pode ser uma fonte que brote de Deus ou dos espíritos malignos. Lembrando que estamos falando de batalha espiritual. O que eu quero enfatizar com isso é que
precisamos estar com o controle de nossa mente. Mas no controle não com base na natureza pecaminosa que nós temos, pois ela está deteriorada. E nisso a gente tem que tomar cuidado, porque a minha base não é o meu intelecto puramente humano, mas eu preciso estar no controle com a base em Cristo. Mas se de fato houve um novo nascimento e eu nasci de novo, isso significa que eu possuo, ou todos aqueles que seguem a Cristo, possuem a mente de Cristo. Então está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, o verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. A mente é onde se localiza o campo do raciocínio. E o apóstolo Paulo ele vai nos encorajar a exercitar a mente, em permanecer onde? Focado naquilo que nós dizemos ser. Se realmente somos seguidores de Cristo, somos cristãos, tem que existir um foco para quê? Para que eu possa, de fato, por meio do meu pensamento, do meu raciocínio, do meu comportamento, refletir a Cristo, ou refletir essa comunidade que é a comunidade cristã. E eu preciso fazer isso por meio da minha fé em Cristo. O meu foco é na fé em Cristo e essa fé nele produz em mim uma transformação, um novo entendimento. E esse entendimento ele vai refletir então as minhas atitudes de um verdadeiro seguidor de Cristo, de um verdadeiro possuidor da mente de Cristo. Outro ponto importante, a lição ela vai fazer uma breve explanação sobre a carta aos Filipenses. Eu vou estar explicando isso bem detalhadamente, além de explicar o entendimento bíblico sobre mente e, por fim, definir o que é possuir a mente de Cristo. Ok? Vamos entrar no tópico de número 1 e eu vou entrar com bastante informação geográfica, mas assim, professor, isso é importante. Então, se você puder ter em sala um mapa para que você possa mostrar, elucidar essas questões. Lógico que cada congregação tem a sua realidade, mas isso para você é muito importante ter essas informações adicionais, lembrando que essa aula é um subsídio, tá? Então eu vou estar entrando aqui sobre a questão da cidade de Filipos. Então, esse nome Filipos, ele vem de duas palavras, né? Filos e hipos, né? Ou seja, amigo dos cavalos, ou amante de cavalos. Pois bem, Filipos ela era uma colônia romana em uma das principais cidades da Macedônia. Paulo esteve na cidade por ocasião da sua segunda viagem missionária. Então, só uma colocação, e eu vejo isso como muito importante, você, professor, ter em mãos um dicionário bíblico, você possa ter em mãos vários comentários bíblicos, né? Eu me recordo, enquanto eu estava ali na faculdade, cada texto que nós tínhamos que fazer uma exegese, o professor pedia de 5 até 10 comentários bíblicos para extrair, algumas vezes, uma seção pequena da Bíblia, porque isso é importante, né? Então tem comentários, tem dicionário bíblico, tem um dicionário também da língua portuguesa, porque às vezes você encontra algumas palavras que não são palavras do uso cotidiano, e para algumas pessoas se torna até difícil de entender, né? A gente tem aí na revista a palavra volição, né? O que é isso? Isso significa dar vontade. Então tem isso em mãos, isso é muito importante, é uma ferramenta essencial para nós que damos aulas. Então voltando aqui, Paulo esteve ali nessa cidade por conta da sua segunda viagem missionária. Então ele fundou ali a primeira igreja europeia, né? A gente consegue ver isso aí lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 9 ao 10. Então ele fala assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Tá? Filipos, como já disse, é uma colônia romana, e ela se situava a 15 quilômetros da cidade de Neápolis. Então, ou seja, a Neápolis de hoje em dia, hoje ela é a costa norte da Tunísia.
tá? Então estava estrategicamente situada à margem da Via Inácia. O que é a Via Inácia? A Via Inácia foi uma grande estrada romana de 800 quilômetros. E essa estrada Via Inácia, ela favoreceu muito, né, os missionários daquela época para que pudessem atravessar aí de um ponto a outro para pregar a palavra de Deus. Só que isso estava dentro da soberania divina, dentro da soberania de Deus, quando se fala da plenitude dos tempos, né? Que houve um momento na história da Pax Romana. Então os romanos construíram muitas estradas e essas estradas foram meios, né, onde os cristãos puderam sair, chegar a outros lugares que antes eram inacessíveis e ali anunciar o Evangelho. Tá? Então esse estava bem próximo dessa estrada chamada Via Inácia. E essa estrada, ela partia do Mar Adriático, ela atravessava a Trácia. Tá? Então o que é a Trácia hoje? A Trácia ela é uma região dividida pela Grécia, pela Turquia e pela Bulgária. Aí essa estrada atravessava tudo isso, ela ia até o Bósforo. O que é o Bósforo? O Bósforo, na verdade, é um estreitamento, é tipo que um vão, né? Nós chamamos ele de um estreitamento que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara, né? E que divide ali o Mar Egeu. Então nós temos ali, se você pegar o mapa, né, e observar, você vai ver o Mar Negro em cima. Você vai ter esse Mar de Mármara, que é um mar interno, tá? E entre esse Mar Negro e o Mar de Mármara tem um estreito ali. Então esse estreito é o Bósforo, ok? Então, ou seja, depois vem Mármara e logo após o Mar Egeu. Só uma informação para quê? Para que você possa mostrar para os alunos como esses homens caminhavam de um ponto a outro para anunciar o reino e como a palavra de Deus alcançava, né? E essa estrada favorecia muito, né, as pessoas que anunciavam a palavra do Senhor, ok? Continuando aqui, sabendo da cidade de Filipos, que era uma colônia romana, né, falando sobre essa estrada que é a Via Inácia, o que acontece aqui? A cidade de Filipos, ela recebe o nome do pai de Alexandre o Grande, que era Filipe da Macedônia, né? Então essa grande cidade ela foi refundada em 42 a.C. por Otaviano e, no caso, Augusto. Então o escritor de Filipos, ele vai trazer uma informação interessante, por isso que eu estou trazendo tudo isso, por quê? Porque ele fala assim, né, que a primeira cidade desta região da Macedônia. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Que nesse momento em que os romanos assumem essa região, eles dividem, né, a cidade ou essa região toda em 4 distritos. Então a cidade de Filipos ficava nesse primeiro distrito, como você pode ver lá também em Atos dos Apóstolos. Tá? Vemos também lá na carta aos Filipenses. Tá certo? Então, ou seja, era um distrito que se tinha ali para que pudesse ter uma governabilidade, uma administração melhor sobre toda aquela região, tá certo? Então, essa divisão ocorreu pelos romanos no ano de 167 a.C. Entrando na questão da carta, diferentemente das demais cartas, Paulo ele vai escrever num tom diferenciado para os irmãos de Filipos. Tá? Então a gente vê que a maneira é diferente, ou seja, muito mais terno o assunto da carta. Paulo está menos preocupado acerca das doutrinas, mas em um ato bem ameno ele vem demonstrar a satisfação com a igreja, essa ligação que ele teve com a igreja de Filipos, né? A gente vê ali que havia realmente uma ligação muito grande, tanto com os da igreja para com Paulo e de Paulo para com a igreja. Tem um relato do teólogo chamado Carson, que ele fala assim, que ao longo de toda a carta há uma harmonia entre escritor e leitores, né? E uma série de vinhetas daquilo que é trabalhar junto na causa de Cristo. Então Paulo encoraja seus amigos, ele assegura-lhes de sua afeição por eles, ensina-lhes lições com base nas circunstâncias que ele mesmo enfrenta e aumenta-lhes o conhecimento do caminho cristão. Isso
Carson ele coloca dessa maneira, eu acho bem interessante passar para você. O apóstolo ele foi grandemente encorajado pela visita de Epafrodito. Nós sabemos que Epafrodito visita Paulo ali nessa prisão e ali Epafrodito adoece com uma doença que quase o leva à morte. Então Epafrodito fica ali um tempo a mais do que ele precisaria ficar. Isso gera até um sentimento estranho com os da igreja, porque ele não voltava. Mas aí Paulo, ou seja, ele por meio da carta ele agradece isso daí de maneira tranquila. Ele, pressentindo talvez uma divisão da igreja, ele devolve Epafrodito de novo ali à igreja, manda-lhe uma carta. E nessa carta também aproveita para dizer a sua situação de saúde, a sua situação prisional, faz algumas recomendações que nós já sabemos, né? E ali ele encoraja que a igreja possa ter uma unidade, uma união, uma comunhão melhor, porque nós conseguimos ver bem claramente ali que havia uma dificuldade entre Síntique e Evódia, né? Então ele leva essa informação para que a igreja possa estar em comunhão em relação com isso. Então, ou seja, o único ponto que havia sobre essa igreja talvez fosse essa questão dessa falta de harmonia entre os irmãos. Então, Paulo ele suplica aos leitores que sejam marcados pela mente de Cristo e assim possam ser conduzidos, né, a uma nova e feliz unidade de interesse e caráter. O ensino da carta aos Filipenses, além de focar em se ter a mente de Cristo, é baseado na genuinidade, ou seja, numa alegria genuína. Então, ou seja, muitos conhecem a carta aos Filipenses como a carta da alegria. Então, ou seja, ele se baseia nisso, ele traz essa questão de uma alegria genuína. Então, segundo o John MacArthur, também outro teólogo, ele coloca o seguinte: o verbo alegrar, chairó, né, aparece 96 vezes no Novo Testamento. Ok? E o substantivo de alegria, que é chará, é a que mais vezes é usada, 59 vezes no Novo Testamento. Então as duas palavras, né, tanto chairó quanto chará, ela vai aparecer nessa epístola aos Filipenses 13 vezes, alguns colocam 16 vezes. Então, ou seja, realmente é uma carta da alegria. Então, Filipenses, ela é a carta da alegria, é as escrituras deixadas, ou seja, a própria Bíblia, ela deixa claro que a alegria plena, a mais duradoura e satisfatória, ela vai derivar, ou seja, ela provém de um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu coloquei 4 aspectos aqui sobre essa questão para tratar, eu vou até chamar de teologia da alegria. Isso não é doutrina não, tá, irmão? É só um nome para a gente poder compreender. Então, 4 aspectos aí que eu quero passar para você. Primeiro aspecto, a alegria é um dom de Deus. Davi, ele declara isso lá no Salmo 4, no versos 7 e 8, ok? Ele fala assim, ó, encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Segundo lugar, Deus concede alegria para aqueles que acreditam no Evangelho. Lucas relata isso no capítulo 2, do versículo 10 ao 11. Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. E aí ele traz um relato sobre Cristo, né? Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Outra passagem bíblica que fala sobre essa questão de que Deus traz a paz e a alegria naqueles que acreditam no Evangelho, está lá em João, no capítulo 15, verso 11. Nos fala assim, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, que a alegria de vocês seja completa. O terceiro aspecto disso que eu estou falando é que a alegria é produzida por Deus e pelo Espírito Santo, Romanos 14 e 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha que bacana, disse Paulo, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o quarto lugar, a alegria ela é vivida de uma maneira plena quando o crente recebe e obedece a palavra de Deus. Então Jeremias 15, verso 16 nos fala, né? Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. São 4 aspectos aí,
pode passar para os seus alunos para que eles possam compreender o que é a alegria. Ela está pautada em Cristo, em Deus. E ao estar pautada nele, nós vamos passar a ter a mente de Cristo. Dentro do tópico 2, sobre a mente no contexto bíblico, nosso pastor Ezequias, antes de explanar sobre a mente de Cristo, ele traz uma explicação da visão bíblica sobre a mente. Qual era a visão do povo naquele momento, no que diz respeito à mente? Quando a gente fala de mente nos nossos dias, fica muito simples de compreender o seu conceito, de onde provém isso, o que é, né? Mas no tempo deles era diferente. Então, por exemplo, o hebreu. O hebreu ele tinha uma visão completamente diferente da nossa, completamente diferente do grego em relação de onde se situava a mente. Então, o hebreu ele entendia a mente como sendo suas entranhas, né? Ou seu coração. Quando a gente olha lá para Gênesis no capítulo 6, o verso 5, nós vemos assim, ó: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham, ou seja, tudo aquilo que motivava o homem a ser daquela forma, provinha de onde? Das suas entranhas, ou do seu coração, né? Então nós vamos encontrar isso também em Deuteronômios 30, verso 6, Salmo 119 e 80, Eclesiastes 10 e 2, Salmos 18 e 1. O que eu quero mostrar aqui, qual que era a visão que eles tinham em relação à mente, né? Ao invés de provir daqui, provinha, né, do coração ou das entranhas. No hebraico, a palavra usada nesses textos que eu coloquei é levav, ou lev, tá? E o sinônimo para isso no grego é cardia. Lógico que nós lemos coração, lemos entranha, mas nós sabemos que é a mente. O que eu estou mostrando aqui é só um conceito do que eles entendiam da época, de onde vinha esse desejo humano, ok? Então, diferente das outras nações, seja os gregos, até nós mesmos, o hebreu, ele entendia o coração ou entranhas como centro que impulsiona o homem, ou seja, o homem inteiro, como também coloca o professor Ezequias na revista. O homem inteiro com o quê? Com todos os seus atributos, seja ele físico, seja intelectual, seja psicológico. Então, o coração, para eles, era o centro governador de todos esses aspectos, né? De uma maneira mais íntima e profunda do homem. A visão grega já mudava um pouco sobre essa questão, né? E a palavra que eles usavam para essa questão de mente, de entendimento, no grego é a palavra nous, né? E ela vai expressar bem o que? A faculdade psicológica, ou seja, a capacidade da mente em relação, seja as sensações, seja as emoções, seja pensamentos e percepções. Então, nesta carta, o que Paulo quer trabalhar, o que ele vai usar, é justamente isso, essa compreensão, raciocínio, pensamento e decisão, tá? Porque nós, como seres humanos e pensantes, mesmo que tenhamos uma fé, a nossa fé ela não é irracional. Ela é uma fé racional, que ela vai ser trabalhada nesse ponto, ou seja, pela mente. Mas isso aí tem um processo, tem um caminho que nós também vamos explicar. Então, continuando aqui, pois se eu nasci de novo, né, em Cristo, a gente possui uma nova mente, uma nova natureza, porque eu compreendo isso e vivo de acordo com a nova natureza. Então, ou seja, por mais que sejamos tentados pelo inimigo, todavia, ainda é o que? É a minha decisão de permanecer fiel ou não, de negar ou fazer, né? Olha só que interessante. Lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 18, nós vemos isso na parte final. Né? Fica bem claro isso. Ou seja, a pessoa age conforme sua mente foi moldada. Se ela foi moldada com uma questão carnal, ela vai seguir sempre a sua natureza caída, né? Ou com a mente de Cristo. Se assim for, ela vai fazer a vontade do Pai e a vontade do Espírito Santo, agindo como uma força motor. Outro ponto também é que o pastor ele faz uso aqui da palavra espírito, e no grego é pneuma. O parecido no hebraico é ruá. Então, a gente vê ruá e pneuma também como a força que dá vida. A gente consegue usar essas palavras em vários aspectos. Mas aqui eu quero colocar tanto pneuma como ruá sobre essa questão do entendimento, tá, professor? Entenda bem isso. Você vai ver ruá
como sendo o sopro de vida que Deus coloca no homem, né? Mas ruá também eu posso fazer uso dentro dessa questão psicológica do homem também. Então, ou seja, esse pneuma, esse ruá, ele é, ou seja, ele é o que? O modo de ser, a atitude posicional da pessoa. Então há várias aplicações, como eu já falei, como uso dessa palavra, mas de modo amplo, de modo geral, tá? Isso indica o quê? Indica que o que dá vida, o que move, o que impulsiona o homem, seria esse pneuma, esse ruá. No campo psicológico, é o impulso ou a disposição dominante. Provérbio 16, verso 32, fala assim, ó: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito, ou seja, se fosse no grego, no hebraico, ruá, do que conquistar uma cidade. Então, ou seja, é uma coisa que eu consigo pensar, dominar, controlar. É nisso que eu quero trazer para você, professor. É possível um domínio, mas esse domínio ele vai ser impelido, né, por essas forças aí, se eu estou em Deus, por meio do Espírito Santo, a fazer coisas boas, se com a mente carnal é o que me impede a fazer as coisas ruins. No Novo Testamento, pneuma ele sempre vai estar associado no campo psicológico, ok? Onde é a sede da percepção do sentimento, da vontade, do estado da mente. É uma atitude, ou seja, uma atitude ou modo de ser que reflete a forma como uma pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Então, essa expressão ela é usada em contraste entre o divino e o meramente humano, como coloca ali o professor Ezequias. Tá? Então, o que eu quero dizer é que é possível a pessoa controlar, ter uma mente focada em Cristo. Nós nascemos de novo, então eu posso dominar as minhas vontades, os meus desejos. Não é, eu não tenho controle do que eu faço. Tem sim, é disso que Paulo está falando, exercitar esse controle. Já no tópico 3, para irmos para o final, ele coloca o quê? Sobre a mente de Cristo. O sentimento que norteava a vida dos irmãos filipenses era de alegria e de comunhão. É isso que deve prevalecer na vida cristã, em todos os lugares e em todas as épocas. A verdadeira alegria é sempre constante e inabalável na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Romanos, lá no capítulo 14, verso 17, fala isso. Então não é um sentimento emocional que muda o tempo todo, transitório, que vai e vem, dependendo das circunstâncias, né? Ou seja, a gente pode ver isso lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13. A gente vê que Paulo, independente da situação que ele vivia, sempre estava bem. Então ele fala assim, eu fiz uso até da tradução da NVI, para ficar bem mais claro, ele fala assim, ó: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí vem aquela célebre frase que todo mundo usa: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, seja na dificuldade, seja na bonança, seja na fraqueza, seja no que for, é Ele que me fortalece e mantém a minha alegria. Então, por Paulo estar constantemente perto de Deus, ele era constantemente alegre. Ele experimentou a paz inexprimível, Filipenses 4:7, a satisfação, Filipenses 4:11, que é fornecida pelo Espírito Santo, no fundo do seu coração e alma, porque ele tinha uma consciência clara de que vivia uma vida sem ofensas a Deus. Temos lá em Atos 23, verso 1, 24 e 16, 2 Coríntios, capítulo 1 e 12, e 2 Timóteo 1, verso 3. Então a igreja de Filipos não era perfeita, mas ao contrário da maioria das outras igrejas com qual Paulo teve contato, eles não tinham grandes problemas morais ou espirituais. Então ele exortou-os: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna no Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando, unânimes, pela fé que adquiriram. Então, Filipenses capítulo 1, verso 27, fala isso. Um resultado desse estado de graça está o bom relacionamento do cristão com as demais pessoas.
Então vemos aqui o termo equidade, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer autocontrole, gentileza, bondade, aspecto do fruto do Espírito, ok? De quem nasceu de novo. Então essa palavra, ela expressa imparcialidade. Ao invés de exigir o que é ser por direito, ou seja, essa pessoa que nasce de novo e tem a mente de Cristo, ela dá preferência ao outro, pois é uma mente em Cristo. Heráclito, ele tem um livro chamado Teleios, o Homem Completo, que ele vai retratar isso muito bem, porque a gente sabe que quando o nosso Deus ele olha do céu para nós, ele enxerga Cristo. Por quê? Porque Cristo tomou o nosso lugar na cruz. E ao tomar o nosso lugar na cruz, o que acontece? Eu, de um estado pecador, estando em Cristo, eu sou uma pessoa completa, perfeita em Deus. Porém, não é a maneira como Deus me olha que é o ponto. Eu preciso me enxergar como Deus me enxerga, como uma pessoa perfeita em Cristo. E quando eu entendo isso, que eu sou perfeito em Cristo, nele, o que acontece? Eu simplesmente escolho as coisas corretas em fazer as coisas que são certas. Mente de Cristo. Eu compreendi, eu tive esse entendimento. Isso que Paulo está dizendo, olha, analisem, percebam, raciocinem e façam a coisa certa. Para aí finalizamos, quando olhamos para Filipenses 4:8, nós vemos Paulo usar uma palavra chamada finalmente, ou seja, ali é o ponto máximo dessa carta, dizendo assim, olha, aqui é o ponto focal que vocês têm que analisar, por tudo que eu já expliquei e falei, ou seja, o ensinamento espiritual vai se completar aqui. E ali ele vai usar uma palavrinha do grego que é logizomai, ou seja, nisto pensai. Ou seja, nisto você precisa considerar, calcular. Não é só um entretenimento da mente ali passou, não. Você tem que pegar isso e exercitar dia após dia. Eu coloquei aqui, os crentes devem considerar a lista de qualidades de Paulo neste versículo e meditar sobre as suas implicações. A forma verbal exige disciplina, uma disciplina habitual da mente. Para o quê? Para definir todos os pensamentos sobre essas virtudes espirituais. Então a Bíblia, ela não deixa dúvida de que a vida das pessoas são o quê? Produtos, ou seja, ela deve estar em seus pensamentos. Provérbios 23, verso 7 fala isso. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Então, com relação a toda a ocupação da mente, vem um lembrete de que não se preserva a paz interior por meio de nutrimento dos pensamentos com que é prejudicial. Então, tudo que for verdadeiro, nobre, digno de respeito, correto, puro, amável, ou seja, agradável, de boa fama, de boa reputação, ou seja, no sentido mais amplo, tudo que houver algo de excelente, moralmente, ou digno de louvor, isso e somente isso é adequado para a mente dos filipenses. Aqui nós vamos concluir a nossa lição, que o nosso comportamento na vida diária, seja no lar, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos, ela deve refletir o que há em nosso coração. Isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Então, há pontos na fé cristã que não são negociáveis, e quem é dominado pelo Espírito não abre mão da sua fé, nem cede 1 milímetro sequer de sua fidelidade a Deus. É esse Espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Cristo Jesus. Meus amados, que Deus possa abençoar cada um de você que tem nos assistido, que esse subsídio possa te auxiliar bastante em sua aula. Viu? Dê o seu like, faça o comentário, repasse esses vídeos, que você possa ter uma boa aula em Cristo Jesus, e a paz do Senhor a todos.